Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Primeira questão é do Enem, se eu não me engano, 2013. Eu fiz esse Enem. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas x e y e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. 1 é a circunferência. Tem ali os 5 bagulho. A seguir, o professor representa corretamente os 5 conjuntos sobre uma mesma malha quadriculada, composta de quadrados com lado medindo uma unidade de comprimento, obtendo uma figura. E qual foi a figura? Então vamos olhar os 5 objetos ali. Primeiro, é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Vem cá. O que a gente tem que lembrar disso aqui? Qual que vai ser a coordenada? Quais vão ser as coordenadas do centro aí? 0 e 0. E qual que é o raio? É 3, porque isso aqui é o raio ao quadrado, né? Então já não pode ser essa letra A. Já não pode ser essa letra B. Né? Os demais aqui tem raio 3. Ok. Segundo, é a parábola de equação y igual a menos x² menos 1. Bom, o que você tem que lembrar aí? Primeiro, como o A aqui é negativo, é boquinha triste, né? E esse menos 1 aqui, ó, ele fala onde que ela passa o eixo do y, que tem que ser no menos 1. Então, quando a gente olha essa letra C, ela passa o eixo y aqui no menos 1? Sim. Mas é boquinha triste? Não. Então, não pode ser essa letra C. Aqui é boquinha triste? Sim. Mas passa o eixo do y no menos 1? Também não. Aí, ó, temos nosso gabarito. Letra E, de estrogonofe. Né? Aí tem os quadrados ali, é só botar os pontinhos, azar. Não vou me deter nisso aí. 2. A circunferência definida pela equação está inscrita em um quadrado, a medida da diagonal desse quadrado. Vou começar pensando aí num quadrado e numa circunferência inscrita nesse quadrado. Tá? Lembra, o que está inscrito é o que está dentro. Bom, qual que é a relação que a gente tem que lembrar aqui, ó? Essa aqui seria a medida do raio da circunferência. Então, o lado do quadrado vai ser o dobro, né? 2 raios. Porque, claro, se isso ali é um raio e isso aqui é outro raio, o lado do quadrado é 2 vezes o raio. Então, eu tenho que começar achando qual é o raio da circunferência. Então, pega aqui, ó. Primeiro, ela está na forma reduzida? Porque o 6 está do lado errado, né? Então, vamos começar escrevendo isso na forma reduzida. x² mais y² menos 6x mais 2y menos 6 igual a 0. Agora ela está... Eu falei forma reduzida, né? É forma geral. Desculpe. Então, comecei escrevendo na forma geral. O que eu vou fazer agora? Para eu achar o raio, eu vou começar achando aqui o centro, mas é facinho, né? Cuidou que o A é 1 aqui? Então é facinho, ó. Então o A vai ser o cara do x, né? Então, menos d dividido por 2. Então o x do centro vai ser 6 dividido por 2, 3. O y centro. O y centro a gente acha no cara do y, então vai ser menos 2 dividido por 2. Y centro é menos 1. E agora eu consigo determinar o raio. Raio, claro, raiz quadrada, x do centro ao quadrado, mais y centro ao quadrado, menos o termo independente, menos aquele 6 negativo maroto que sobrou. Então, o nosso raio aí vai ser a raiz quadrada de 9 mais 1 mais 6, que fica 16, né? Raiz quadrada 16, portanto, esse raio é 4. Então, olha só, esse raiozinho eu acabei de descobrir que é igual a 4. Então, quer dizer que o lado desse quadrado, que é 2 vezes o raio, ele tem lado 8. Aí, meu amiguinho, é melzinho na chupeta, mamãozinho com açúcar. Lembra que a diagonal do quadrado é
lado raiz 2. Se o lado dele é 8, então a diagonal é 8 raiz 2. Ah, mas eu não lembrava a fórmula aqui. Ah, se pelo menos o teu professor do primeiro ano tivesse te ensinado, né? Letra E. Na dúvida, se tu não lembrava, tu podia fazer o seguinte, cara pálida. Vem cá, eu te ajudo. Faz o quadrado. Pensa a diagonal. Essa aqui vai ser a diagonal, né? Então, se o lado aqui é 8, o lado aqui é 8, o que tu faz é aplicar o teorema de Pitágoras, tá? D quadrado igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vai dar um monte de coisinha, tu vai chegar na mesma resposta, tá? Questão 3. URGS 2018. Por que o vestibular da URGS é a coisa mais maravilhosa do mundo? Considere o lugar geométrico dos pontos P, X e Y, variáveis, né? Que distam 3 unidades do ponto Q. Então, isso daqui é do verbo distar, é de distância. Então, todos eles têm a mesma distância desse ponto Q. E essa distância é uma distância de 3 unidades. Isso é o quê? Isso é uma circunferência, só pode ser uma circunferência, que é o lugar geométrico dos pontos que mantêm uma distância fixa de um centro, né? Então, tem que ser uma circunferência. Não pode ser duas retas paralelas. Isso aqui é uma elipse, não pode. Isso aqui é uma elipse, também não pode. Então, ou é isso, né? Então, se essa distância constante é 3 unidades, pensa o seguinte. Se o y do centro é 3, tu coloca 3 unidades para baixo, ele vem até o zero, ele tem que tangenciar o eixo. Ó, nesse daqui o raio é 4, percebe que ele desce as 3 unidades e mais uma para chegar até o menos 1. Portanto, gabarito é a letra A. Questão 4. Sabendo que o ponto P, 4 e 1, é ponto médio de uma corda AB da circunferência, então a equação da reta que passa por A e B. Eita, lelê. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação da circunferência e começar calculando aí as coordenadas do centro. Vou fazer um gráfico para isso, tá? Então, ó, x do centro. Tá, bom, ela tá escrita em outra ordem aqui, mas tu tá ligado, né? É aquele cara do x, ó. Então vai ser menos 6 dividido por 2. Fica 6 dividido por 2, 3. Y centro vai ser o coeficiente do y. Cadê o y sozinho aqui? Não tem, é porque aquele e é zero. Então seria menos 0 dividido por 2. E 0 dividido por 2 é 0. Tá? E o raio agora, ó. Raio é raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos o termo independente, menos 4. Então o raio aí seria o quê? Ó? Raiz de 9 menos 4 vai ser raiz quadrada de 5. É um 2, pouco. Tá? Vamos pensar aí na nossa circunferência? Ó, primeira coisa, o centro está em 3 e 0. Então, x3, y0. E se o raio é raiz de 5 é 2, pouco. Por quê? Se fosse a raiz quadrada de 4, era 2, né? Como é 5, é um pouco mais que 2. Então, é um 2, pouco. Então, quando eu vou 2, pouco, ele vem aqui, sei lá, até uns 5 e pouco. Quando volto 2, pouco, ele vai vir até um pouco antes do 1, né? Tem que vir até o 2, pouco e até o menos 2, pouco. Então, a equação então, o desenho dessa circunferência vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Tá? Não tem lá muita precisão, mas a gente não precisa fazer um negócio milimetricamente feito, né? Bom, aqui está o centro dela. Aquele ponto P, 4 e 1, vamos localizar aquele ponto P. Aquele ponto P ele está aqui, ó. Aqui está o ponto P. E a questão fala que ele é ponto médio de uma corda. O que é uma corda? Uma corda é qualquer segmento, é um segmento de reta que une quaisquer dois pontos da circunferência. Tá? Então assim, ó. Por exemplo, fiz um negócio aí sem medida. Tá?
Isso aqui seria uma corda, por exemplo. Esse aqui eu poderia dizer que é o ponto A, e esse aqui eu poderia dizer que é o ponto B. Tá? Então, tem 2 pontos da circunferência. Unir por um segmento de reta, isso é uma corda na circunferência. E esse ponto P é ponto médio aqui. O que eu tenho que saber? O que eu tenho que estar ligado aqui? Que se eu pegar o raio, olha só, passando pelo ponto C e pelo ponto médio da corda, tem que estar ligado que o raio aqui, passando pelo ponto médio da corda, ele vai ser perpendicular à corda, quando ele passa pelo ponto médio. Então, como eu quero a equação dessa reta que eu fiz em vermelho, eu vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu consigo calcular essa declividade de segmento CP? Consigo. Declividade de segmento CP. Lembra, a declividade é um ΔY dividido por um ΔX. O ΔY, então, eu vou escrever como YP menos YC. E o ΔX eu vou escrever como XP menos XC. Tá? Então, essa declividade, segmento CP, YP menos YC, sobre XP menos XC. Substituir os valores ali. Então, essa declividade, ó. Bom, isso aqui vai ser 1. E o denominador é 1 também. Então, essa declividade é 1. Tá? O que eu quero que você lembre? Se o segmento CP é perpendicular à reta que passa por AB, tá? Então quer dizer que as declividades são inversas e opostas, né? Então qual que vai ser a declividade dessa reta AB? Lembra, eu tenho que trocar o sinal e inverter a fração. Só que, claro, isso aqui é 1 sobre 1, quando eu inverter vai continuar sendo 1 sobre 1, né? Então, agora eu tenho um ponto, que é o ponto P, porque essa reta AB ela vai passar pelo ponto P, e tenho a declividade, agora eu consigo a equação da reta. A geometria vai misturar tudo, geometria mistura tudo, você sabe que isso acontece em geometria, né? Então vamos lá, ó. Equação da reta, dada por um ponto e declividade. Ioiô, michoxô. Y menos. Qual que é o ponto que a gente está usando? É esse ponto P, né? Então, YP é 1, igual a declividade menos 1, vezes x, menos o x do ponto, que é 4. Então, ó, menos 1 vezes x é menos x, menos 1 vezes menos 4 é mais 4, e aquele menos 1 eu vou trazer somando para cá, ó, mais 1. Então, essa equação de reta é menos x mais 5. Aí, ó, letra A. Então, se eu tivesse feito o desenho bem direitinho, ele não ia passar aqui, ele ia passar bem no 5, tá? Mas, enfim, geometria faz isso, né? A gente tem os conceitos, mas a gente tem que interpretar coisas a partir disso. Questão 5. No plano cartesiano, a área do quadrado inscrito na circunferência de equação. Poxa, de novo isso? De novo. Vou começar desenhando para a gente um quadrado. E se ele está inscrito na circunferência, é assim, ó, né? Então, é porque todos os vértices do quadrado pertencem à circunferência. Bom, o que eu tenho que estar ligado aí? Qual que é a relação que eu estabeleço entre o quadrado e a circunferência? Essa aqui é a medida da diagonal do quadrado, e ela vai equivaler a 2 raios, né? Então, ó, tipo, isso aqui seria um raio da circunferência. Então, nesse caso, o raio é metade da diagonal. Então, de novo, eu vou precisar achar o raio da circunferência aí. Então, aí, a partir da equação geral, ó, o x do centro vai ser menos 6, menos 6, dividido por 2, que fica 6 dividido por 2, 3. Y centro. A gente vai pegar aqui no termo do y, né? Então, menos 8 dividido por 2, que fica 8 dividido por 2, 4. Mas a gente só calculou aqui as coordenadas do centro para achar o raio, né?
Então, eu vou escrever, ó, raio igual a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y centro ao quadrado menos o termo independente, que é quem sobrou para a gente, que é esse 20. Então tá. Isso aqui vai ser, ó, 3 quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, menos 20. Ih, rapaz, 9 mais 16 é 25, menos 20 é 5. Então esse raio é raiz quadrada de 5. Então tá, vamos pegar ali o seguinte, ó. Se a diagonal do quadrado é 2 vezes o raio, a diagonal do quadrado é o que mesmo? Lado raiz quadrada 2. E 2 vezes o raio, então vai ser 2 raiz quadrada 5. Eu poderia aqui tranquilamente isolar o lado, depois usar outra fórmula para a área. Só que assim, ó, o que a questão pede pra gente é a área do quadrado, né? Vem cá, tu lembra que a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Malandramente, a gente vai elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Por quê? Lado ao quadrado, tá, vai ser lado ao quadrado. Olha só, a raiz quadrada aqui, elevado ao quadrado, vai ficar só o 2. Esse 2 ao quadrado é 4. E aqui essa raiz quadrada elevada ao quadrado, tu também vai cortar e vai ficar só o 5. Por quê? Porque aqui tu já tem a área que é o lado ao quadrado, né? Isso aqui é a área, a expressão da área. Ó, então, lado ao quadrado, olha só. 4 vezes 5, 20. Esse 2 passa dividindo, é 10. Então, se lado ao quadrado é 10, então a área do quadrado é 10. Gabarito, letra E de novo. Legal, né? Por último, mas não menos importante, questão de número 6. No sistema de coordenadas cartesianas, a reta R passa pela origem do sistema e pelo centro da circunferência de equação dada. Então, aí acontece aquilo que eu tanto temia. O coeficiente A não é igual a 1. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou escrever aqui 2x² mais 2y² menos 16x menos 12y mais 18 igual a 0. O que a gente vai fazer aí é o seguinte, a gente vai dividir os dois lados da igualdade por 2. Tá? Por quê? Para eu dividir esse 2 aqui por 2 e ficar igual a 1. Lógico. Tá? Então, 2x² divide por 2, x². 2y² divide por 2, y². Menos 16x divide por 2, menos 8x. Menos 12y divide por 2, menos 6y. 18 divide por 2, 9. E, claro, 0 divide por 2, 0. Essa equação é equivalente à equação de cima. Porque se eu divido os dois lados da igualdade por 2, eu não afeto a igualdade. Tá? E com essa aqui, a gente vai tranquilinho achar centro e raio, né? Então, aqui, ó, x do centro. Lembra, a gente pega esse coeficiente aqui. Então, vai ser menos 8 dividido por 2. Fica 8 dividido por 2, 4. E y centro. A gente pega o coeficiente do y, né? Então, vai ser menos 6 negativo dividido por 2. Fica 6 dividido por 2, 3. E para achar o raio. Raio é o quê? Raiz quadrada de x do centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos o termo independente, que nesse caso é 9. Você está vendo o que eu estou vendo? 3² é 9. 3² é 9, que cancela com esse menos 9. Fica a raiz quadrada de 4 ao quadrado, logo o raio é igual a 4. Tá? Então, com essas informações, eu vou fazer aí o gráfico da nossa circunferência. E eu não sei se vocês conseguem ouvir, tá chovendo agora aqui.
E Tupã está mostrando que está brabo. Para quem não sabe, Tupã é o verdadeiro deus do trovão. E os outros são só imitação. Vou começar localizando o centro, que está no ponto 4 e 3. Então aí, ó, x4, y3, aqui está o centro da circunferência. E ela tem raio 4, né? Então eu vou marcar aqui, ó, 4 pontos para a direita, 4 pontos para a esquerda, vai tangenciar o eixo y, 4 pontos para cima, ou melhor, 4 unidades para cima e 4 unidades para baixo. Então a nossa circunferência vai ser essa aí, tá? Vamos voltar para o enunciado. No sistema de coordenadas cartesianas, a reta R passa pela origem do sistema e pelo centro da circunferência de equação. Então vamos achar essa nossa reta R aí. A origem do sistema é o ponto 0, 0, é esse ponto aqui. Então a reta R vai ser essa, passando pela origem e pelo centro da circunferência. Essa é a reta R. A equação da reta S, que é paralela à reta R e que passa pelo ponto menos 1, menos 3. Então, vou localizar o ponto menos 1, menos 3, que está aqui. E a reta S é paralela à reta R e passa por esse ponto. Então, essa aqui vai ser a reta S. Para eu calcular a equação da reta S, eu vou fazer o quê? Eu vou começar achando a declividade na reta R, porque a declividade aí na reta R está fácil, né? Declividade da reta R. Declividade não é um ΔY dividido por um ΔX? É. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar YC menos YO sobre XC menos XO. Né? C eu estou falando o centro e O eu estou falando a origem. Então, aqui, ó, Y centro menos Y da origem, X centro sobre menos X da origem. Então, a declividade da reta R é igual a 3/4. Tá legal? A reta S não é paralela à reta R? É, e se elas são paralelas, elas têm que ter a mesma declividade. Então, a reta S tem declividade igual a 3/4. E eu sei que ela passa pelo ponto menos 1, menos 3, porque isso foi dado no enunciado, né? E eu sei, então, que ela passa pelo ponto menos 1, menos 3. Eu tenho a declividade. Tem um ponto pelo qual a reta passa, eu consigo achar a equação dela. Fórmula é y menos y0 igual a m vezes x menos x0, né? Ioiô, mi xoxô. Y menos o y do ponto é menos 3, igual a declividade 3/4 vezes x menos x do ponto, x menos 1. Cuidado com os sinais, né? Não vai ser mirim de achar que já tenho menos aqui e colocar só menos 1. Esse 4 dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, a gente vai ter 4 vezes y mais 3. Lógico, porque é menos 3, né? Igual a 3 vezes x mais 1. Usando a distributiva, 4 vezes y é 4y, 4 vezes 3 é 12. 3 vezes x é 3x e 3 vezes 1 é 3. Eu já dei uma espiada nas alternativas antes, eu vi que todas elas estão na forma geral, então vou deixar esse 3x bonitinho aqui, ó. Esse 4y eu vou trazer subtraindo, menos 4y. E esse 12 eu vou trazer subtraindo também. 3 menos 12 é menos 9. 3x menos 4y menos 9 igual a 0. Essa é a equação da reta S.
Aí, ó, gabarito, letra A. Tá, pessoal? Espero que tenham entendido. É claro que geometria acaba sempre envolvendo bastante coisa, mas, enfim, eu fiz o meu melhor para tentar deixar os conceitos claros para vocês. Aquele abraço.